Tá bom. Boa tarde a todos, muito obrigado. Iniciando essa reunião no dia 22 de setembro de 2023, do Núcleo de Assuntos Societários, né? Questões societárias. Vou colocar um ponto mais administrativo, antes de ouvirmos o doutor Guilherme. Nós estamos instalando agora, estamos iniciando, né? Nossas atividades, a ideia é sermos um elemento de modificação da sociedade, no sentido positivo, levando ideias, questões e soluções, principalmente, essas questões societárias, contratuais, as questões comerciais que eu acho que ela é bem cuidada do ponto acadêmico, mas ela não tão bem cuidada assim do ponto de vista prático do comerciante. E aqui, como é a Casa do Comércio, da Livre Iniciativa, a gente tem quase que a obrigação de se envolver nesses problemas e levar soluções e trazer problemas, né? Nesse contexto, está sendo discutido a revisão do Código Civil, né? E aí o Código Civil tem dois capítulos importantes para nosso tema aqui. Um é a questão das sociedades, né, que é diretamente ligada a nós. E a outra é a questão dos contratos, né? E esses contratos comerciais. E aí tem vários, ou alguns contratos que me vêm na cabeça que causam problema, contrato de seguro e outras questões, né? Eu tive contato com algumas pessoas ligadas à SUSEP hoje, mas, enfim, com alguma participação também junto à iniciativa privada, né? Junto à advocacia. E são pessoas que estudam essas questões, e aí eu falei dessa nossa reunião de assuntos do grupo, se interessaram muito, inclusive não puderam vir agora, porque estava meio assim em cima umas 2, 3 pessoas que eu estou falando, então se interessaram muito, e aí eu falei que a questão não é exatamente participar de uma comissão, mas participar lá dessa comissão, levando críticas, sugestões, ideias, pareceres, textos, até sugestão legislativa. Até porque se a gente participar lá da comissão, se a comissão recusar, a gente pode ir no legislativo. A gente pode pular eles e ir no legislador, que é recurso. Se a gente ficar lá na comissão, a comissão recusou, perdeu, né? Então, a ideia é participar nesse sentido. Há exemplo, mutatis mutandis, quer dizer, bem mutatis mutandis mesmo, bem que o CAEF faz na questão tributária. Ele participa da reforma tributária desde o começo e ele acaba discutindo até as várias posições. Então, aqui, isso é embrionário, essa reunião, ela começa assim, com poucas pessoas mesmo, isso no COS foi a mesma coisa, nas primeiras reuniões foi isso. Depois ela começa a tomar volume, mas a ideia é, no futuro próximo, a gente até programar eventos, simpósio, discussões, né? Pode ser com mais de uma posição, inclusive até interessante se for até com mais de uma posição, as posições que se organizarem aí, e eventos talvez multifacetados, né? Tanto de vista do empresariado, dos problemas que existem, do ponto de vista da advocacia, da academia, ou de algum que tiver uma experiência no exterior, no estrangeiro, para discutir, colocar. Eu acho que isso enriquece, nos permite fazer documentos em si, com fundamento, tudo no sentido de melhorar as relações sociais e contratuais, as quais, eu agora estou falando como advogado, eu acho que tem muito problema. Sim, mas é uma experiência minha. Não sei se eu só tenho cliente enrolado, isso eu tenho. E só chega a problema, o seu negócio é problemático mesmo, mas é a sensação que eu tenho, né? Inclusive nos subordenamentos, eu diria assim. Por exemplo, vou dar só um exemplo, mas nas questões, por exemplo, securitárias, né? Então, a coisa que eu comecei a estudar, até de curiosidade, e aí eu discuti com o pessoal e eu vi que tinha problema mesmo. Não era só uma impressão que eu tinha, não, que o negócio a legislação ela é escrita de uma forma meio misteriosa, as interpretações são mais misteriosas ainda, e claro que isso gera conflito para tudo quanto é lado,
O que é bom, que dá honorário para nós advogados, mas é ruim para a sociedade que impede o desenvolvimento dos negócios, né? Dentro dessa... Agora, passando já para o segundo ponto, que é o ponto do Dr. Guilherme, fazer uma breve apresentação do Dr. Guilherme, mas sem ler currículo, acho que o Dr. Guilherme ele tem um defeito, ele é amigo nosso. Só por isso que eu fui convidado. Não foi convidado só por isso, não. Ele é convidado pela experiência que ele tem. Ele é uma pessoa muito estudiosa do assunto, uma pessoa que a gente admira ele há muitos anos e, enfim, e ele é um companheiro, né? É um advogado excelente e está aqui perdendo seu tempo precioso para nos dividir um pouco do conhecimento dele. É um prazer. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Dr. Guilherme. Obrigado. Bom, queria começar aqui agradecendo o convite feito pelo Humberto, pelo Romeu, e agradecer também a presença aqui da Rebeca, que está nos ajudando, e do Rogério, que eu conheci aqui hoje. É uma grande honra receber o convite de vocês, então não estou perdendo tempo aqui não, estou ganhando meu tempo, Humberto. E parabenizar também a iniciativa de criar, né, este grupo, né, de estudos e de acompanhamento. Eu acho que é uma iniciativa louvável da Associação Comercial. Tenho certeza que vai ser um sucesso e, se eu puder participar, contem comigo. Bom, eu separei algumas palavras para a gente trocar uma ideia aqui hoje. Por favor, me interrompam. Acho que a ideia é fazer um bate-papo informal para tratar, né, de um projeto de lei que está no Congresso hoje, que é o PL 2925, né, de 2023, que foi proposto recentemente pelo Ministério da Fazenda, que procura reformar a lei das SA e a lei do mercado de capitais brasileiras para melhorar o ambiente de proteção a investidores. E a gente já vai ver quais são, né, as questões que esse projeto de lei tenta tocar. Mas eu começo a minha fala falando, né, expondo o seguinte: tem uma literatura jurídica e econômica muito forte, sobretudo fora do Brasil, mas também no Brasil, que defende que o desenvolvimento de um mercado de capitais, né, de um mercado de bolsa de valores e de outros títulos de uma sociedade está diretamente relacionado com o desenvolvimento econômico, né? Então, quanto mais desenvolvida for a sociedade, melhor ela vai ter um ambiente ali, um mercado de capitais desenvolvido. Não é uma correlação única, mas tem existe uma correlação, né, entre essas duas questões. E existe também uma correlação entre ambiente de proteção a investidor, né? Se você tem um ambiente de proteção a investidor, você tem um mercado de capitais pujante. Se você não tem, não tem. Aí vai ter o mercado bancário. Dá um exemplo. Se eu tenho meu dinheirinho, minha poupança lá, e eu posso investir, comprar ações das Americanas, ou eu posso comprar um CDB do Banco Itaú, né? Em tese, o mercado de capitais deveria dar um retorno maior, o mercado bancário, você tem um intermediário, o banco, então ele deveria dar um retorno menor, só que ele é mais seguro, né? Em sociedades, economias mais avançadas, você tende a ter mercados de capitais mais desenvolvidos e, portanto, você tem maior índice de proteção ao investidor, porque se eu coloco dinheiro nas Americanas e eu sofro uma fraude e eu não vou receber nada, na próxima vez eu não vou colocar dinheiro nas Americanas, eu vou colocar no CDB do Bradesco, né? Então, existe uma correlação, vários estudos econômicos há décadas já, organismos internacionais como o Doing Business, o CDE, mostram que economias avançadas têm proteção ao investidor. Pois bem, existe um certo consenso de que no Brasil você tem pouca proteção ao investidor. Esses mecanismos de proteção aos investidores são pouco efetivos, né? Eu falo isso, minha tese de doutorado, eu já defendi há 6, 7 anos, foi sobre isso, eu estudei bastante esse tema. É o que a gente chama de deficiências do enforcement, né? Dos mecanismos de execução da lei que protege os investidores. Com base nesse diagnóstico de que há falta de efetividade nesse cenário,
Em 2017, o Ministério da Fazenda, governo Temer, que depois no governo Bolsonaro se tornou Ministério da Economia, junto da CVM, criaram uma força-tarefa para estudar, olhar para outros países e melhorar, fazer reformas legais e melhorar esse ambiente no Brasil. Eu fui chamado a participar desse grupo desde o começo, como consultor da CVM e do Ministério da Economia, e depois, numa segunda fase do projeto, eu atuei como consultor da OCDE, né, porque a OCDE apoiou esse projeto. Então, foi uma cooperação técnica com a OCDE. E a OCDE contratou, então, 3 consultores, né, eu, mais um outro colega, na verdade, 2 colegas que fizeram um relatório só, eu fiz um relatório meu, e um professor austríaco que dá aula nos Estados Unidos, e cada um de nós fez um relatório, que a OCDE depois juntou num relatório, mapeando, a gente olhou 10 países, 10 jurisdições, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Portugal, né? Para tentar ver melhores práticas de proteção a investidores. E a OCDE, então, em 2020, apresentou um relatório muito interessante a respeito do Brasil, sugerindo, falou, olha, muda aqui, isso aqui tá bom, mas altera a lei, cria vara empresarial, não sei o quê, cria arbitragem coletiva, acaba com a confidencialidade da arbitragem, uma série de coisas com base nessas nossas considerações. Com base nisso, eu e o Gustavo Gonzalez, que à época era diretor da CVM, que tocou esse projeto dentro da CVM, e logo depois saiu, né, no final do projeto, nós fizemos um projeto de lei, um anteprojeto de lei, que ficou ao longo de um ano, isso em 2022, sendo discutido pelas associações. A Abrasca, Associação das Companhias Abertas, a Ambima, Bolsa, CVM, Ministério da Economia, IBGC, enfim, várias entidades, né, que participavam lá dessa relação com o Ministério, então o Ministério da Economia, já no governo Bolsonaro, né? Um projeto de lei que procurava mudar a lei das SA e a lei 6385, que é a lei do mercado de capitais. Foi nesse contexto também que a CVM editou 2 normas. A primeira delas, reduzindo alguns percentuais, porque a lei das SA, ela exige, para o exercício de alguns direitos, um determinado percentual mínimo de capital social, né, para evitar demandas frívolas, não meritórias e tal. Mas a lei permite que a CVM reduza esse percentual para algumas companhias abertas que tenham um capital social muito elevado. E ela nunca tinha usado essa prerrogativa. E aí a gente apontou que ela deveria fazer isso. Em 2022, ela publicou a resolução CVM 70, que reduziu alguns desses percentuais. Logo depois, ela publicou também a resolução CVM 80, em 2022 também, que criou para as companhias abertas um novo dever de divulgar informações, né? Porque as companhias abertas têm deveres de divulgar informações ao mercado, fato relevante, comunicados ao mercado, e aí ela criou, a CVM, um dever novo, que é o dever de divulgar quando a companhia estivesse envolvida em uma demanda societária, ou seja, uma disputa societária, partindo da premissa de que interessa a todo o mercado. Se tem uma companhia aberta que está tendo uma disputa, se você é acionista de uma Petrobras da vida, você está acusando o Rogério, como administrador da companhia, de ter praticado uma fraude, isso não poderia ocorrer em sigilo, isso deveria ser de interesse de todo o mercado, né? Que é uma companhia aberta, que capta poupança popular, de modo que interessa a todo o mercado saber o que está acontecendo ali naquela relação societária. Pois bem, esse projeto ele ficou sendo discutido ao longo de mais um ano, só que mudou o governo, aí mudou o ministério, né? Não só mudou o ministério, como mudou o próprio nome, voltou a ser Ministério da Fazenda, no governo Lula, e o governo Lula criou uma secretaria de reformas financeiras, né? De reformas legislativas, que é capitaneada pelo secretário Marcos Pinto. O Marcos Pinto é um profissional extremamente qualificado, advogado também, foi diretor da CVM, foi assessor da presidência do BNDES, passou por várias instâncias do governo, advogado também, escritório de sucesso, foi sócio do fundo de investimento. É uma pessoa muito qualificada e que está fazendo uma série de reformas, né, legislativas. Tem reforma no mercado de dívidas, tem reforma de recuperação de crédito, reforma
de seguros, você estava falando, tem um projeto hoje do próprio Ministério da Fazenda de melhorar o ambiente securitário no Brasil. E um desses projetos é também esse projeto do Private Enforcement, justamente isso que a gente vem discutindo desde 2017. Então, o Marcos Pinto e a sua equipe pegam esse projeto anterior, aproveitam muito dessas considerações que vinham sendo discutidas ao longo de anos, mas modificam elas também e colocam novos aspectos. E aí apresenta esse projeto de lei, que é o 2925, que está no Congresso. Foi apresentado há uns 3 meses, mais ou menos. Até semana passada não tinha relator ainda. Ele tinha sido apresentado em regime de urgência, que é uma pauta do governo federal aprovar isso logo. Só que na semana passada, tive até com o Marcos Pinto no evento, e aí ele falou, e a gente ficou sabendo depois pela imprensa no mesmo dia, que foi tirado o regime, destravou, né? Porque tinham 3 projetos do Ministério da Fazenda que estavam travando a pauta do Congresso. Vocês sabem, né? Quando tem regime de urgência, se não vota, trava toda a pauta. E aí eles tiraram o regime de urgência, então vai correr agora no regime, digamos, ordinário, mas diz o governo que é uma prioridade, que deve andar rápido. A gente não sabe, mas tem então esse projeto, volto a dizer, é um projeto novo, né? Desse governo atual, mas que aproveita muito essas discussões que vinham acontecendo desde o governo Temer e do projeto anterior que tinha sido elaborado pelo Gustavo Gonzalez e por mim. Pois bem, eu vou passar muito rapidamente, Romeu, Humberto, Rogério, sobre os pontos desse projeto, e acho que aí a gente pode debater, tá? O que esse projeto está tentando? Bom, o objetivo macro é melhorar, como eu disse, o índice de proteção a investidores no Brasil. Partindo da premissa do diagnóstico de que no direito brasileiro, né, na nossa jurisdição, esses mecanismos processuais e materiais de proteção a investidores não são a contento, né? Eles são pouco efetivos. Qual que é o primeiro ponto que o projeto toca? Primeiro, ele aumenta os poderes investigativos e instrutórios da CVM. A CVM é uma autarquia, né, portanto independente, mas vinculada ao Ministério da Fazenda, que é uma agência reguladora, né? Da mesma forma que a gente tem a ANEEL, a ANAC, a CVM é o regulador que cuida do mercado de capitais. Então, ela tem funções legais de fiscalizar, de criar regulamentação, de sancionar. E nesse exercício, ela vai ter, né, se o projeto for aprovado, o aumento desses poderes investigativos. Ela vai poder fazer inspeções, pedir buscas e apreensões, ter acesso a processos, compartilhar processos com outras instâncias processuais. Então, estão hipertrofiando aí os poderes da CVM, esse projeto proposto. O segundo ponto que o projeto toca ele aumenta ou explicita a responsabilidade de administradores e controladores de companhias abertas. Estava conversando com meu amigo Rogério aqui antes da nossa reunião sobre a fraude das americanas, né? Que tem controlador, né? A empresa, embora diga que não, mas é uma companhia que tem controlador. Então, esse projeto procura ampliar ou explicitar a responsabilidade desses administradores e controladores de companhia aberta. Também explicita, e nisso foi muito criticado o projeto, vai ser apresentado um substitutivo agora pelo Ministério da Fazenda, imagino que eles vão tirar isso, porque houve uma reação muito forte dos bancos, porque o projeto estava propondo criar, né, explicitar a responsabilidade dos coordenadores de ofertas públicas. Então, quando uma empresa vai a mercado e abre capital e faz um IPO, né, que a gente chama uma oferta pública de aquisição de ações, essa oferta tem que ser coordenada por um banco, né? No meu entender, hoje os bancos já respondem, né, direito civil. Se tem uma fraude do banco, ele deveria também responder. O projeto estava querendo explicitar isso.
eu acho que ele deve voltar atrás, porque teve uma resposta muito forte da Ambima, dos bancos, da Febraban e tal. Então, eu imagino que o substitutivo que vai ser apresentado em breve deve cortar isso. Mas o projeto também cria, acho que aqui é uma das grandes inovações do projeto, ele deixa claro que as companhias também respondem por falhas informacionais nessas ofertas públicas. Hoje, né, Humberto e Rogério, acho que né, não são... Rogério disse que trabalha muito com direito penal, mas também com outras áreas. Humberto, eu sei que é tributarista, então acho que não trabalham diretamente com o direito societário, pelo menos não com, né, só com isso. Mas uma das principais discussões no direito societário brasileiro hoje é se a companhia responde civilmente perante seus próprios investidores. No caso das Americanas, por exemplo, a pergunta é: Americanas tem que indenizar os investidores ou não? Quem tem que indenizar os investidores é o controlador e os administradores. Nos Estados Unidos, as companhias respondem, né? E no Brasil tem um debate doutrinário enorme, tem várias arbitragens em andamento, e Petrobras, Vale e outras, IRB, Americanas, eu mesmo tenho alguns escritórios, e tem uma discussão enorme, né? Tem professores que entendem que sim, outros que não. É um debate muito acalorado. E o projeto toma partido e fala que sim, a companhia responde de maneira um pouco tímida, porque ele colocou um parágrafo, não foi muito explícito, mas ele fala, né, que os ofertantes respondem, mas em conversas, em eventos com o Marcos Pinto, ele falou que o entendimento do projeto é que só responde em ofertas primárias. Ou seja, eu acho que não faz muito sentido. Talvez acho que esse substitutivo deva esclarecer isso, né? Mas o fato é que está sendo previsto agora, ou seja, a oferta primária é quando você faz um IPO, quando a companhia tem capital fechado e ela vai para o mercado e apresenta um prospecto com todas as informações da empresa, e ela, se ela mente, se ela, né, igual o Ike Batista, vai falar: eu tenho, né, X milhões de barris de petróleo, né? E aí você vai e você precifica a ação com base naquela. Então, eu vou pagar R$ 40 por ação. Só que aí depois você descobre que ele não tinha 1/10 de petróleo, aí cai o valor das ações, né? Então, nessa situação, diz o projeto, as companhias deveriam ter que indenizar os seus acionistas. Um outro ponto que é inovador também do projeto é que ele cria, na verdade não é que ele cria, mas ele disciplina melhor a ação coletiva por danos causados ao mercado de capitais, né? Já existe uma lei hoje no Brasil, desde 89, poucas pessoas conhecem. É uma lei que cria uma ação civil pública em proteção de investidores no mercado de capitais brasileiro, só que ela foi pouco usada, ela é uma lei pouco efetiva, não pegou, tem várias falhas, né? Então, hoje, agora com esse projeto, está se explicitando, criando uma disciplina um pouco mais exaustiva dessa ação coletiva, também da arbitragem coletiva no mercado de capitais. O que são essas ações coletivas ou arbitragens coletivas? São processos em que centenas, milhares de investidores, ao invés de cada um entrar com uma ação individual, eles se agremiam e entram com uma ação só, né? Por meio da qual um representante, um substituto processual, representa aquela classe, aquela coletividade toda. Hoje, no direito brasileiro, vocês todos sabemos que quem pode propor essas ações coletivas são entes públicos, né? Partidos políticos, a CVM, autarquias, Ministério Público, né? Sobretudo, e as associações civis. Não tem no Brasil a possibilidade de um próprio investidor, um próprio lesado, né? Não precisa nem falar de investidor, mas no caso de uma questão de consumidor, por exemplo. Não posso eu entrar em nome de todo mundo que sofreu um dano lá, um dano ambiental. Agora com esse agora no projeto, quando você tem um interesse individual homogêneo, ou seja, aquele interesse que ele é individual, mas ele tem uma origem comum, né? O mesmo fato ilícito criou aquele dano, e eles têm homogeneidade, eles são iguais, né? O projeto está criando a possibilidade de o próprio investidor entrar em nome de toda a classe, como substituto processual de toda a classe. Essa é uma novidade, a gente não tem no direito brasileiro isso. No processo coletivo, a gente vai passar a ter, se o projeto passar, né, se ele se tornar lei. Então, tem essa possibilidade de o próprio investidor representar toda a classe, ao invés de ter que fazer por meio de uma associação.
E aí a lei cria alguns requisitos. O cara tem que ter um percentual mínimo de ações, não pode ser um Zé Mané, ele tem que ser um investidor qualificado, digamos assim. Então, aí tem vários aspectos processuais dessa ação coletiva, acho que não vale a gente entrar aqui, mas tem toda uma disciplina processual dessas ações coletivas e arbitragens coletivas. Isso é um pouco como no... Bom, posso fazer a pergunta agora? Você quer terminar? Por favor, melhor até. Porque nos Estados Unidos a gente sabe que teve um movimento de ter a class action totalmente Sim. aberta, e aí depois o Código de Processo Civil Federal, diante dos abusos, resolveu fechar um pouquinho, e aí tanto que tem lá um procedimento depois que forma a class, que certifica. Que certifica a class, você tem a possibilidade de apresentar um motion to dismiss, que seria quase como um processo ali antes de entrar na fase de provas, né? Pre-trial, né? Um pre-trial, que ele vai avaliar se tem os requisitos para processar, né? Sim. Aqui também você caminharia por aí ou não? Não. Vamos lá. Isso que o Romeu falou está correto, né? O grande modelo de ações coletivas, assim, é o americano, né? O norte-americano, porque lá eles têm as class actions, as ações de classes. Isso que a gente vê nesses filmes, já viram, né? Filme americano. Associação de quem, sei lá, comprou um pneu com problema da Chevrolet. Da Explorer que capotava lá, da Ford. Tá, enfim, tem de tudo. É uma indústria. Pneu porque lá tem um procedimento muito efetivo, muito forte, e aí gerou, ao longo dos anos, um abuso, um excesso de litigância, um excesso de ações, uma indústria bancada por advogados, né? Então tem escritórios lá que são especializados nisso, e lá é uma peculiaridade que o escritório é quem banca a causa, ele que é o investidor, funder, né? Ele que é o investidor. Então essas ações custam milhões de reais, porque são muito longas, muita gente trabalhando, perícia e tal. Litigar lá é muito caro, né? Então os escritórios bancam, mas no final eles ficam com 20% a 30% de tudo que conseguirem. Esse é o modelo. Esse modelo criou vários abusos, né? E ao longo dos tempos, no começo dos anos 2000, foi editada uma lei, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é o Private Securities Litigation Act, que eles tentaram restringir, criar requisitos a mais para impedir esse excesso de ações. Então, para trazer para as cortes federais, para pôr mais limites e tal. E lá nesse processo de class action, você tem uma fase preliminar, isso que o Romeu falou, que é o que a gente chama de pre-trial, antes do julgamento, em que se verifica se aquela pessoa que entrou, ela é o melhor representante da classe. Eles vão ver, esse acionista que entrou, ele tem bastante, ele tem 5, 10, 20%, ele é um cara relevante, ele está pensando, ele está com o interesse alinhado, ele tem dinheiro para bancar o processo, ele tem um bom advogado, um advogado especializado, uma série de coisas. E aí o tribunal certifica quem que vai ser o representante. E aí tem uma briga, porque o Romeu entrou com a ação, mas aí eu vou apresentar para não, eu sou melhor que o Romeu. O juiz, eu tenho que tocar à frente, não o Romeu. Tanto é que naquele caso da Petrobras, quando teve no Brasil, né, teve aquele advogado brasileiro, o André Almeida, que entrou, né, foi para os jornais, entrou com essa ação lá nos Estados Unidos, mas o cliente dele foi afastado, foi destituído, né? Então um outro fundo assumiu a ação. E aí, depois que você certifica, a pessoa que toca a ação, né? No Brasil, não, a gente não está criando esse modelo. Quando a gente fez o projeto de lei, eu e o Gustavo, a gente sugeriu esse modelo, tanto para a ação coletiva quanto para a ação do artigo 159 e 246, que eu vou falar logo na sequência, que são as ações contra administrador e contra controlador. A gente entendeu que era melhor um modelo em que teria um juiz ou um árbitro que faria um juízo prévio para ver quem que é o melhor para tocar essa ação, e aí essa pessoa teria alguns benefícios, como o processo seria custeado pela própria companhia, teria acesso a mecanismos de prova mais efetivos, mas aí a Brasca gritou muito, achou que era exagero, estaria dando muitos poderes para o juiz e tal, e acabou voltando para esse modelo. Então, o projeto atual não cria esse mecanismo prévio, ele vai ter critérios objetivos. Você tem 50 milhões investidos, ou no mínimo 2,5% da companhia, então você pode representar. Aí o primeiro que entrar, entrou. Entendi.
É mais como legitimidade ativa. Legitimidade ativa, o controle é esse. E aí é o controle de representatividade adequada caso a caso, né? É quem chega primeiro leva. Você preencher. Aí você pode ter mais ações, vão ser conexas e tal, e vai ter uma discussão sobre conexão. Bom, prosseguindo. O projeto também cria regras sobre as arbitragens coletivas, basicamente sobre as arbitragens societárias, e acho que aqui acerta muito, isso já estava no nosso projeto anterior. Tentando acabar com o sigilo das arbitragens societárias envolvendo companhias abertas, porque, de fato, essa é uma bandeira que eu venho defendendo há quase 10 anos, que é um absurdo a gente ter arbitragens societárias de companhias abertas sigilosas. É isso que eu falei, tem um processo que envolve uma companhia aberta, que tem milhões ou centenas de milhares de acionistas. Isso não pode ser decidido num ambiente privado, porque as arbitragens, via de regra, são privadas, né? São confidenciais. Você tem que saber o que está acontecendo. Seja para os investidores deixarem de comprar ou não as ações, sabendo que aquela companhia está envolvida em fraude, seja também para você ter uma criação de uma jurisprudência, porque senão o direito não evolui. Né? Se está todo mundo decidindo, mas no ambiente privado, então a sociedade não sabe como é que aquela regra está sendo aplicada. Então o projeto vem, isso já estava no nosso projeto anterior, estabelece que as arbitragens envolvendo companhias abertas, questões societárias, né? Não qualquer disputa, mas questões societárias, elas vão ser públicas, né? Elas vão ter que ser disponibilizadas no mercado e essas sentenças têm que ser publicadas pelas câmaras arbitrais de maneira organizada. Porque hoje já tem a B3, né? A Câmara do Mercado já publica algumas ementas. Eu sou árbitro lá na B3, é uma excelente câmara, e já é uma iniciativa louvável, foi na gestão da Graziella, né? Que eu sei que é membro do grupo também, que tocou muito bem a Câmara, mas é insuficiente, né? Porque publicação de ementa é pouco, né? Você não entende, é um negócio meio cifrado ali e tal. Então o projeto vem e propõe quebrar o sigilo das arbitragens coletivas, não só coletivas, desculpa, societárias e coletivas também, envolvendo companhias abertas. Bom, o que mais? O projeto aí, ele trata... Então, esse primeiro bloco do que eu falei trata de ações, 2 blocos, né? Questões de arbitragem societária e questões de tutela coletiva no mercado de capitais, responsabilidade da companhia, dos administradores e controladores por infrações às regras de mercado de capitais, né? Então, demandas bem pulverizadas. E aí o projeto ele procura criar um regime novo também, a respeito dos artigos 159 e 246 da Lei das SA, que são os artigos que estabelecem responsabilidade do administrador de companhia e do controlador de companhia. Qual que é a regra legal hoje, né? A regra legal é que a ação contra o administrador ela deve ser proposta pela companhia. Então, digamos que você é um diretor da companhia, você roubou a companhia, né? Roubou não é técnico, né? Mas fraudou a companhia, desviou recursos. Aí a própria companhia, a empresa tem que contratar um advogado e entrar com a ação contra você. Só que muitas vezes a companhia não vai fazer isso, porque o administrador muitas vezes é o próprio dono da companhia, o controlador, ou é alguém indicado por ele. Então, por isso a Lei das SA criou um mecanismo de substituição processual, falando que, olha, se a companhia não fizer nada em 3 meses, alguém pode, né, se os acionistas decidirem propor ação, mas a companhia ficar inerte, porque não está querendo processar o administrador, qualquer acionista pode entrar ali e propor essa ação defendendo a companhia, pedindo uma indenização para a sociedade. Ou então, se os acionistas entendem que não deve ser proposta essa ação, mas você tem pelo menos 5% que acha que tem que propor, você pode fazer isso. E para a ação contra o controlador tem um regime um pouco parecido, a diferença é que lá você não precisa passar por uma prévia deliberação da Assembleia, mas aí acionista, desde que tenha 5%, pode entrar com uma ação contra o controlador. Então, um exemplo, por exemplo, o caso JBS, né? Se entendeu, né, quando a Braskem lá, quando, né, os administradores e controladores da JBS fizeram delação premiada, acordo de leniência, né? E lá supostamente teriam confessado, terem praticado os ilícitos envolvendo a Braskem, que é uma sociedade controlada, né?
Então, ou seja, a sociedade controlada sofreu prejuízos por causa do controlador. Então, o controlador teria que indenizar a Braskem. De novo, se você atribuir apenas a Braskem a legitimidade ativa para entrar com uma ação, ela nunca vai entrar, porque não vai entrar contra o dono, né? Então, você tem que dar, a lei dá essa legitimidade para o acionista minoritário da Braskem. Então, ó, JBS me fraudou, eu tenho 2%, 10%, eu vou entrar com uma ação pedindo uma indenização. Hoje a lei prevê isso desde que você tenha 5%, ou se você não tiver 5%, você pode ter menos, mas você tem que prestar uma caução para caucionar em caso de você perder essa ação, ter que pagar honorários comerciais, custos e tal. E também a lei prevê que quando você ganha essa ação contra o controlador, você, acionista, que foi lá, tomou a frente, gastou dinheiro, contratou advogado, perdeu tempo, entrou com uma ação, você ganha um prêmio de 20% da indenização. Então, se você ganhar essa ação, a empresa tem que pagar 20% para você de um FII a mais, né? Tipo, uma cenoura e mais os honorários advocatícios, né? Na verdade, o prêmio de 5 e honorários de 20. Mas, na verdade, quando você contrata o advogado, você vê os 25 como um todo, aí você divide com o advogado ali e tal, né? Vem a lei, isso a gente também tratou bastante no nosso projeto anterior, e modifica esse regime. Então, unifica esse regime de prêmio tanto para a ação do 159 quanto do 246. Passa a prever que, uma vez proposta essa ação de substituição processual pelo acionista, a companhia não pode ir lá na frente e entrar com a ação e tentar matar a ação do acionista, que é o que aconteceu recentemente, também é o caso do JBS. Tem 2 arbitragens em andamento contra, né, a JF, né, que é a controladora, alegando também abuso de poder de controle pelos controladores. Só que 3 anos depois, a companhia foi e entrou com uma nova arbitragem e tentou matar essas ações dos investidores. Não conseguiram na arbitragem, acabou no STJ essa questão. O STJ, data máxima vênia, de maneira incorreta, entendeu que, essa ação contra o controlador dependeria de uma prévia deliberação assemblear, que não tem previsão na lei, faz menor sentido prever, né? Não tem. E também entendeu que a companhia, se ela entra com uma ação, a ação do minoritário morre, né? Infelizmente teve esse fundamento, e aí poucos meses depois, essa nova arbitragem da Inglês V fizeram um acordo matando, né, a questão. Então o projeto vem, a gente já apontou isso no projeto anterior, lá no estudo da OCDE, prevendo que não é necessária essa prévia deliberação e que a companhia não pode matar a ação posteriormente. Ela pode entrar como assistente, como diz o artigo 18 do Código de Processo Civil, mas ela não pode entrar como autora de uma nova demanda e julgar prejudicada aquela primeira. Então, a lei cria o prêmio por artigo 159, cria regras para a divisão do prêmio quando você tem mais de um acionista, disciplina a celebração de acordo, reconhece que a ação... Essa questão do acordo é interessante, né? Porque se teria que... A companhia, para ajuizar a ação, tem que ter uma assembleia. Para celebrar o acordo, né? Também teria que ter uma assembleia? Então, isso é uma questão que... Eu acho que aqui o projeto ele errou um pouco. O que acontece? Quando a gente, no estudo da OCDE, que a gente viu lá, olhando 10 países, a gente viu que tem uma preocupação grande com acordos nessas class actions e ações derivadas. Que essas ações que eu estou falando, a gente chama de ações derivadas, né? Porque tem muito medo de fraude. Porque você pode... E conflito de interesses, né? Então, você pode ter lá um acionista, um escritório de advocacia que entrou com a class action, falando, estou defendendo a comunidade de Brumadinho. Sofreu danos com a queda da barragem e estamos pedindo uma indenização de 10 bilhões de reais, né? E aí vem uma proposta de acordo da empresa. Eu pago 500 milhões de reais. E aí tem uma preocupação muito grande em outros países com fraude, porque o advogado não está pensando no benefício de todos. Se ele colocar 100 milhões no bolso, tá bom, eu vou fazer qualquer acordo. Ou pode, pior ainda, pode ter uma fraude do tipo, o advogado está comprado, ou aquele investidor, ele vai fazer um acordo ruim
Trocação simulada, né? É um pouco do que se acusa, não estou acusando, mas é o que se acusa. O direito trabalhista se chama casadinha. Casadinha, né? Esse caso da JBS, né? É o que se diz, né? Também não estou acusando, não tenho conhecimento, claro, né? Mas não é em tese. Enfim, em tese. Então tem uma preocupação em outros países muito grande com a disciplina da aprovação desse acordo. Alguns modelos criam comitês independentes. Então a companhia teria um conselheiro independente, um advogado e tal, que teria que julgar se aquele acordo é bom ou não. E tem outros países que submetem isso ao julgamento da corte ou do árbitro, que vai ver se aquele acordo está ou não no melhor interesse da coletividade, né? E aí o projeto aqui, ele submete isso para a Assembleia, só que estabelecendo um quórum de veto. Se eu não me engano, se 10% ou 15% dos acionistas acharem que não é um bom acordo, podem vetar. Não sei se é a melhor alternativa, porque você pode ter um bloqueio da minoria aí, né? Talvez fosse melhor, se a opção é levar para a Assembleia, era melhor deixar votar, só deixando claro que o controlador e partes relacionadas não votam, estão impedidos. Se for objeto da ação, né? Direto ou indiretamente. Se for ação contra o controlador, né? Ou se for contra o administrador, partes relacionadas não votam e tal. Mas é a saída do projeto. Então ela joga para a Assembleia e dá um superpoder para a minoria, falando que pode vetar, até que melhore o acordo. Posso fazer umas perguntas assim? Nesse contexto, desse projeto de lei, nessa ideia, o Ministério Público teria um papel específico ou não? Ok. Então, vamos lá, Humberto. Hoje, no cenário atual, essa ação coletiva de proteção a investidores, quem pode propor é o Ministério Público, a CVM, mas a CVM raramente fez pouquíssimas vezes isso na história, porque não tem tempo, não tem dinheiro, não tem papel, nem tem vocação para isso. E associações. O Ministério Público propôs pouquíssimas ações coletivas de proteção a investidores. Porque, assim, não sei, não é um tema que interessou o Ministério Público, né? Não sei, ele cuida de ambiental. Procuradoria, até onde eu sei, não tem a procuradoria especializada, né? Não tem de mercado. Acho que tem os crimes financeiros, né? Crimes, né? Que poderia ter a mesma vocação aqui, mas demandas civis, o Ministério Público é muito... Eu lembro de uma demanda, por coincidência, que era uma ação ligada a esse mercado de capitais, né? Mas não era ações especificamente, era aqueles bilhetes de PDR, coisa do tipo. Estou de memória, posso estar equivocado. E aí o Ministério Público alegava uma fraude e pedia uma indenização, não lembro bem para quem, mas contra quem eu lembro. Talvez em favor de algumas pessoas, alegando direito coletivo, ação civil. Foi a relatora era a Consuelo Yoshida lá na sexta turma do TRF3. Consuelo Yoshida. E lembro só dessa ação. É uma ação que acabei entrando para fazer uma sustentação oral, que pareça, né? Sem muito saber do ponto. Enfim, era uma questão mais processual que eu entrei e aí me chamou a atenção que era uma coisa rara mesmo. É raríssimo. A gente fez um estudo... E era o Ministério Público que estava propondo. Mas aí tinha terceiros, assistente. No meu doutorado, a gente fez uma pesquisa... Eu não fiz uma pesquisa empírica, mas eu coletei várias outras pesquisas que fizeram e mostram, historicamente, que, embora a gente tenha essa ação desde 89, né? A ação 7913, a lei desde 89, que é a lei de tutela coletiva de mercado de capitais, dava para contar nos dedos as ações que foram propostas e as poucas que foram propostas, nenhuma delas chegou ao final ou levou uma indenização. Então, é fato, esse modelo atual nosso, e mesmo o modelo associativo, associações no Brasil ou são de fachada, né, a gente sabe, ou são associações de palha, que são constituídas por pessoas que têm interesses ali por trás, ou não tem dinheiro, né? Também eu vi um estudo empírico que mostrava que 95% das associações tinham 1 ou 2 funcionários e um orçamento rígido. Então, também jamais conseguiriam tocar esse contencioso. Esse modelo nosso atual, ele é claramente insuficiente. Então, eu vejo com bons olhos
essa proposta do projeto. Isso não estava no nosso primeiro projeto, a gente não quis mexer, a gente estudou tutela coletiva, mas na hora de fazer o projeto, a gente não quis mexer nela, porque achou que era prematuro. Mas esse projeto do Marcos Pinto agora vem e prevê, sim, essa criação da legitimidade do próprio investidor de entrar em nome de toda a classe. Isso eu acho positivo. Acho bastante positivo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Claro. Fora, talvez. Pensando em questões como Americanas ou outras em Petrobras, né? Além dos investidores, também afetado o mercado, digamos assim, o mercado de investidores, é o mercado, são os fornecedores, principalmente aqueles fornecedores pequenos e pulverizados, digamos assim. Sim. No caso americano, isso é típico, porque tem milhões de fornecedores menores, né? Eles acabam sendo prejudicados. Teria alguma nessa relação societária? Cara, eu quero dizer o seguinte, todas essas demandas, essas questões da empresa, da intimidade da empresa, né? Da empresa SA aberta, ela, além de dizer respeito aos investidores diretos, que têm ações, mesmo que minoritário, são milhares por vez, ou muita gente, também tem milhões de fornecedores. E às vezes fornecedores têm empregados e eles fazem investimento na empresa deles, né? Só uma pequena empresa do simples, mas eu forneço, sei lá, refeição para alguém aí, ou pintura, ou manutenção, coisa do tipo. Eles teriam algum tipo de direito nesse contexto ou não? No seu ponto de vista. Então, depende, Gilberto. Se a gente olhar diretamente, esse projeto de lei não trata disso. Está tratando de uma relação societária, ou seja, do acionista com a companhia. Então, ela protege os investidores, mas indiretamente acaba protegendo isso, o que no direito societário a gente chama de demais stakeholders. Quem são os stakeholders? São todos aqueles que gravitam em torno da empresa. Fornecedor, credor, banco, empregados, né? Então, por quê? Mas de maneira indireta, porque a lei está tentando subir a barra contra fraudes corporativas. Aí acontece aquilo que os americanos chamam de efeito deterrence, o desestímulo a fraudes. E isso indiretamente vai proteger um trabalhador, um credor. Então, por exemplo, se a lei está subindo a barra aqui para o Jorge Paulo Leman, né, cometer nova fraude numa empresa controlada por ele, porque a lei está deixando isso aqui mais difícil. Então, é de se esperar que ele pratique menos fraudes, ou os demais controladores. Então, isso acaba indiretamente melhorando todo o ambiente de negócios e a relação, o crédito do trabalhador, o crédito do banco, o crédito do credor. Porque hoje tem uma dificuldade, esse ponto seu é muito bom, porque é o seguinte, a lei 116, artigo 116, parágrafo único, fala que o acionista controlador, aqui é um dever de lealdade do acionista controlador, que ele deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar seu objeto e cumprir sua função social. E tem deveres e responsabilidades para os demais acionistas, os que nela trabalham e para a comunidade em que atua. Os direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. O que acontece? Em tese, o acionista poderia ajuizar uma ação em face do controlador, caso ele viole esse dever dele? Poderia. O problema é que hoje, no modelo atual, principalmente nas companhias abertas, os estatutos prevêem arbitragem. Então, vincula os acionistas. Então, qualquer ação entre acionistas, não é só a ação do acionista em face da companhia, mas entre os acionistas, tem que ser arbitragem. E arbitragem, para um acionista minoritário, bancar, às vezes é inviável, né? Então, acaba que não tendo ação. E não tendo a responsabilidade do controlador por eventual violação dos deveres dele. Então, esse é o grande... Eu não sei se isso o projeto resolve. Essa questão resolve? Nesse dispositivo que você citou, ele fala, inclusive, em interesses sociais, né? Isso, sendo agora bem capitalista, né? Só na casa do comércio aqui, na casa do livre mercado. Temos, além do acionista, são relações de negócio, de comércio, né? E
clientes, fornecedores, pequenos clientes, grandes fornecedores, distribuidores, quer dizer, várias pessoas que gravitam em torno de uma SA e depende da saúde dela e da promessa dela. Sim. Eu acho que muitas vezes você vai... Eu advogo para empresa pequena e média, tipicamente, em face de faz negócio com grandes corporações. Os contratos são leoninos. Tipo os clientes do Romeu, assim. Tipo os clientes do Romeu, os meus clientes, coitados. Rico, assim. Eu tenho Romeu, só tem empresa grande, SA, aberta, aquele negócio maravilhoso. E aí, aqueles contratos que o Romeu prepara, leonino já tem um contrato leonino. E aí simplesmente o cara não paga, entendeu? Além de não pagar, falar, você tem que, para fornecer para mim, tem que comprar não sei quantos mil computador, vou fazer inspeção, você tem que ter um lugar, tem que ter isso aqui. O cara compra um caminhão novo, tudo certinho, entrega e simplesmente o cara não paga. Ou quebra um contrato, ou faz alguma coisa, né? Ou tem uma prova dessa aí não para de construir, enfim, são pessoas. Não, eu acho que o seu ponto é super válido. A única cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem dois sistemas, dois ambientes. Isso. Né? A gente tem um ambiente societário e o contratual. Isso. Né? Por isso que eu estou querendo pegar carona do. E aí eu acho que o seu ponto é importante, porque assim, do mesmo jeito que o sistema societário precisa desses ajustes, sim, né? Para ele ter essa proteção, o sistema contratual, no âmbito dos contratos empresariais, ele é muito deficiente. Né? Não sei se você concorda comigo. Então, assim, o Código Civil foi, né? Sim. Trouxe as relações empresárias para dentro dele, né? Societárias e contratuais, mas ele não disciplinou o contrato empresarial de uma forma. Então, ele dá o mesmo tratamento para os contratos civis e os contratos empresariais. Então, hoje, na prática, o que acontece? Tem muito problema de interpretação, não tem uma regra de interpretação e integração de contratos, né? Coisa que o Código Comercial tinha. O Código Comercial tinha uma regra de interpretação de contratos comerciais. Você não tem isso hoje. E não dá para você interpretar um contrato de natureza civil da mesma forma que você interpreta um contrato de natureza empresarial. Então, eu acho que esse seu ponto é válido e entra nessa parte. E tem uma realidade social que tem várias empresas. Hoje nós temos empresas que estão na zona cinzenta quase de não ser uma empresa, ou talvez não seja uma empresa, só tem um CNPJ, que é o MEI, né? Sim. E o MEI, enfim, é um CNPJ, alguém que fatura. Mas ele é insignificante. Não, ele no conjunto todo de uma sociedade, pelo número, da quantidade, pelos efeitos, ele é significante. Sim. Aí nós temos a pequena e média empresa, que são as empresas simples, por exemplo. Assim, tem tratamento tributário diferenciado, mas não quero usar a palavra imposto suficiente, que é uma palavra meio petista, uma palavra meio palavrão, né? Mas eles têm suas dificuldades, né? Não tem uma assessoria jurídica muito forte, não tem uma... Enfim, tem lá um contador, às vezes, que faz o papel do advogado e assina qualquer coisa, mas investe, compra veículo, aluga, faz contrato de 3 anos por locação, e aí compra o contrato dele e tal. Então, eu sou pequenininho, vou fornecer para o Itaú, que legal, vou fornecer para o Itaú. Só que Itaú é modo de ser, acho que não vai fazer isso. Itaú, ele usa outro banco, né? O Banco Santos, por exemplo. Só que o Banco Santos não oferece a mínima segurança. Assim como não ofereceria segurança para o investidor minoritário, tem outros players da sociedade econômica, do comércio, que talvez pudesse pegar carona nessa situação ou fazer uma outra legislação, ou talvez entrar no código, na revisão do Código Civil. Eu pensei nisso. Porque vocês podem fazer considerações, né? Tem comissão criada agora para isso. E mutantes, talvez, com pegar alguns institutos que foram colocados. Eu achei interessante esses institutos de ação coletiva, né? Essas possibilidades. E realmente, você vai entrar com uma ação coletiva, tem que ter uma associação, tem que ter mais de um ano, a associação tem que ter aquele objeto. E aí tem muita associação fake por aí, a gente sabe disso. A área tributária tem um monte de associação fake. Tem, né? Tem muitas. Né? Isso gera, inclusive, é perigoso, porque
tem situações até de penal, crime mesmo, né? O empresário, claro, ele está no limite da consciência, né? Ele vê uma vantagenzinha, é totalmente inocente, mas também não é totalmente culpado, e ele entra numa associação como associado para ser utilizado uma sentença judicial que foi proferida 3 anos antes de ele estar. Sim, então a pergunta do Renan ali. O Renan está ali, com a mão levantada. Isso, dentro da associação, né? Então, Olá, pessoal, tudo bem? vamos lá. Primeiramente aí, parabenizar pelo discurso, pela palestra. Eu acho que os temas são altamente relevantes e faz com que a gente reflita aqui com maior produtividade assuntos que tenham um reflexo relevante aí, principalmente na área empresarial. Mas eu queria aproveitar e fazer uma provocação, falando de SA como um todo, né? Hoje a gente tem aí, como porte, né, como tipo jurídico de empresa, a sociedade anônima tendo um dos menores números, né, de adoção no país, diferente, por exemplo, de outras companhias, de outros países, né, como Estados Unidos, parte da Europa e etc. E isso, obviamente, tem um reflexo negativo para a economia, né, e etc. E aí eu queria colocar aqui, mudando um pouco, não tanto o tema, na visão de vocês, quais seriam as principais mudanças que a gente deveria ter no nosso sistema hoje, nosso ordenamento jurídico, ou em práticas de políticas públicas, para estimular mais o uso da adesão das sociedades anônimas, mesmo que seja de capital fechado, né? Mas em especial as de capitais abertos. Qual é hoje, vamos dizer, um dos principais desafios e por que que esse tipo jurídico hoje é pouco utilizado aqui em nossa economia? Se a gente pudesse conjecturar e discutir um pouco sobre esses desafios. Era isso, obrigado. Vai lá, acho que essa pergunta é mais para o Romeu, assim, rapidamente aqui, Renan, obrigado aí pelas considerações, acho que são várias respostas, mas se a gente olhar para a companhia aberta aí é um outro bicho, acho que é uma outra discussão, mas para a companhia fechada, a lei das SA, a sociedade anônima, em tese, ela dá um pouco mais de proteção para o acionista do que para o sócio limitada. Em tese, não deveria dar, porque o regime de responsabilidade é o mesmo, mas em tese, na prática, acabaria dando, mas acaba tendo pouco número. Não estou dizendo que é a única coisa, mas uma das coisas que explica são os custos relacionados com, né, uma sociedade de capital, uma sociedade anônima, né, de capital fechado. Isso já melhorou bastante, né, com a regra de publicações, que acho que era um grande desestímulo, mas ainda assim ela tem custos regulatórios, digamos assim, maiores. Mas acho que o Romeu é a melhor pessoa para responder aí. Não, eu acho que você tocou no ponto. Eu só acrescentaria o seguinte: a lei 6404, ela tem um regime de normas cogentes. Então, os acionistas não podem dispor de maneira contrária ao que está previsto na lei. A experiência mostrou em outros países, eu fiz essa pesquisa quando eu fui trabalhar numa reforma de um código comercial de um outro país, eu fiz uma pesquisa e junto comigo estava um consultor que lá na Colômbia apresentou um projeto de lei, que é a chamada Sociedade por Ações Simplificada. Porque ele percebeu que não dava para simplesmente simplificar o regime da sociedade anônima. Teria que ser um outro bicho. E aí ele fez um tipo societário que mescla a sociedade anônima e, salvo engano, a sociedade em nome coletivo, que dá mais flexibilidade para os acionistas. É um modelo que dá uma flexibilidade contratual, como seria da limitada lá atrás, quando era o decreto, mas com as características da sociedade anônima. Então, acionista, ação, assembleia, conselho, administração, mas com a flexibilidade de dispor no estatuto o que os acionistas quiserem. E esse modelo ele funcionou perfeitamente na Colômbia, em vários países, acho que na França. Nesse caso que a gente trabalhou, a gente incluiu no Código Comercial esse modelo. Na Colômbia, para vocês terem uma ideia, esse tipo societário hoje, acho que não deve ter 15 anos, hoje ele é um tipo mais utilizado.
É o mais utilizado. Porque hoje o ponto no Brasil é esse. A gente tem a sociedade limitada, agora até melhorou, porque a sociedade limitada, o quórum foi reduzido para 50% mais um, que também tinha esse problema do quórum de 75%. Sim. Né? Mas você tem uma limitada que é um pouco mais engessada do que deveria ser, e você tem uma anônima que é super engessada. E com o custo que você falou, com essa questão de você não poder alterar certas coisas, então você tem esses dois. Então você não tem um tipo societário totalmente flexível, mas com que te permita adotar a roupagem da sociedade anônima, entende? Então, ou você vai para a sociedade anônima, mas tem que seguir tudo que está lá, ou você vai para a sociedade limitada, que te dá um pouquinho mais de flexibilidade, mas você também tem um regime mais engessado que deveria. Então, você acaba não tendo muita opção. Né? Então, a solução, talvez, seria apresentar um projeto de lei para um modelo de sociedade por ações simplificado. Que já teve uma tentativa, inclusive, do Rodrigo, sócio do Guilherme, mas era um projeto, na verdade, era de alteração da lei 6404, não era de um diploma separado. Né? Sim. E isso aí não poderia entrar nessa Código Civil? Se é um subcapítulo, um subitem no Código Civil? Poderia. O expert no assunto, que não sou eu, sim, claro. É esse consultor que trabalhou comigo, ele fala que o ideal seria uma lei própria, igual a própria lei da sociedade por ações e a lei das cooperativas. São dois diplomas fora do código. Mas é algo a se pensar. É interessante isso aí. E o Rodrigo, que é o... O Rodrigo, ele nós estamos falando aqui do Rodrigo Castro, que é o presidente. O Rodrigo teve essa... Estou cheio de presidente, a educação deles. O Rodrigo teve essa ideia e foi apresentado o projeto de lei. Foi. Interessante. O Rodrigo também é autor da lei da SAF, né? Lei da Sociedade Anônima de Futebol, que isso virou lei mesmo. Então está com muita coisa. Mas é isso, senhores. Acho que um overview da coisa era esse. Assim, minha visão é de que é um projeto... Só fazer uma outra... Fechar um outro ponto, que eu acho que é interessante. Agora falando como associação comercial ou entidades, né? Dentro dessa questão, dessas ações coletivas ou arbitrais, há a possibilidade de uma entidade ou grupo entrar com uma amicus curiae, uma demanda qualquer? Isso, hoje a intervenção do amicus curiae está prevista no Código de Processo Civil, né? Sim. Então, qualquer causa civil é possível, desde que você preencha os requisitos lá claro. Né? Assim, se tiver uma ação, né, de caráter coletivo, que justifica o amicus curiae, é possível. Eu fiz essa pergunta como entidade, né? A associação comercial, eventualmente deve ter no futuro. A associação comercial tem 120 anos para trás e tem um compromisso 130 anos para trás e um compromisso 130 anos para frente. Então, a gente está pensando em coisas que não existem ainda, mas que eventualmente podem ter interesses e necessidades aí de participação. Atuar coletivamente em nome dos associados. Ou de associados, ou de algum interesse da sociedade aí no ar, né? Que tem a ver com a associação comercial, objetos que poderia ter exatamente essa questão dos arbitrários. Primeiro, agradecer ao doutor Guilherme Setoguchi, né? Parabéns pela aula, né? Imagina, aula não. A gente que não atua nessa área, né, Roberto? A gente tem são conceitos que a gente não tem o hábito, né? Até o vocabulário, às vezes, as questões, né? Mas parabéns aí pela explanação. Foi uma aula mesmo, porque eu não sabia desse projeto de lei, essa profundidade da discussão. E uma dúvida só que, se você pudesse esclarecer, e tem a questão que você comentou das arbitragens societárias. Tem um regime dos processos judiciais e tem as arbitragens, sim. As arbitragens societárias.
E o Romeu comentou o seguinte, que nos estatutos das SAs, parece que já, ou no estatuto, ou assembleia, no seu nome técnico, já se estabelece, fala, olha, nós não vamos discutir nada na justiça, a gente vai discutir isso através de arbitragem, né? E aí o acionista minoritário ou o acionista que teve algum prejuízo ali, ele estaria impossibilitado de ingressar uma ação civil para querer discutir pela questão dessa barreira colocada, tem que se adotar a via da arbitragem. Sim. Então, a minha dúvida é exatamente essa. Para todo e qualquer assunto, tem gradação da eventual ilicitude. Por exemplo, existe lá um problema seríssimo de fraude. Isso, acho que extrapola os interesses ali privados, né? Tem um interesse público também. Sim. Como é que funciona essa questão desses interesses que extrapolam o interesse privado da companhia? Se você pudesse... Vamos lá, isso aqui acho que é papo com outra reunião, que é um papo também assim complexo e eu estou bastante envolvido nesse assunto também. Mas é o seguinte, tentando resumir, sim, hoje no Brasil existem muitas companhias abertas que optam por colocar no seu estatuto social o que a gente chama de cláusula compromissória arbitral, que é a convenção de arbitragem, falando que toda e qualquer disputa societária vai ser por meio da arbitragem. Então, a resposta à sua última pergunta é sim. Usando a cláusula padrão, qualquer discussão civil, societária, vai ter que correr na arbitragem. Só vai poder ir para o judiciário para conseguir uma liminar, alguma coisa assim provisória. Mas se não é arbitragem, tá? Mesmo fraude, não importa. Aí penal, outras esferas não são direitos patrimoniais disponíveis, mas no que diz respeito a direitos patrimoniais disponíveis, são todos dentro da arbitragem. Boa parte das companhias opta por fazer isso voluntariamente, mas muitas delas fazem isso obrigatoriamente, porque a Bolsa de Valores, em 2000, na verdade, ela criou o novo mercado. O novo mercado é um segmento de listagem específico da Bolsa de Valores que cria companhias com selo de boa governança. Em tese, são companhias que deveriam dar mais proteção a investidores. E naquele momento, no começo dos anos 2000, se criou a Câmara de Arbitragem do Mercado e se entendeu que os investidores estariam melhor protegidos na arbitragem do que no judiciário. E aí, obrigou-se as companhias que aderissem ao novo mercado e ao nível 2, que são os segmentos mais elevados de governança corporativa, a obrigatoriamente adotar arbitragem. Precisa ver os números atualizados, mas acho que companhias abertas brasileiras mais de 200 que têm arbitragem, né, por aí, né, como nos seus estatutos sociais. E, por um lado, é bom, porque a arbitragem é boa, ela é mais técnica e tal, mas hoje se vê que esse pêndulo, a gente está repensando isso, porque tem um problema da confidencialidade, tem um problema do custo, tem um problema das dificuldades intrínsecas da arbitragem, que não andam muitas vezes, porque elas são mais suscetíveis à chicana, à conduta de má-fé. Então, hoje o direito societário está repensando essa escolha que foi feita há 22 anos e que naquele momento se achava que a arbitragem era a grande solução para tudo e tal. Eu sou muito crítico dessa escolha. E olha que eu atuo, assim, 60% do meu tempo em arbitragem. Meu ganha-pão como advogado e como árbitro. Mas, academicamente, eu acho que a gente tem que repensar. Então, essa crítica à confidencialidade é um exemplo disso, né? Então, faz com que essas demandas sejam decididas num ambiente privado, que é muito ruim para toda a sociedade como um todo, né? Questão de custo também. Eu chamava, se denominou encarceramento. Encarceramento societário também, Você não tem saída, né? Ou E você aí, vende ação, ou você vende ação... É engraçado, que você entende assim, né? Você está na casa do capitalismo, né? O capitalismo é a maior liberdade, é onde você tem pouca liberdade, por vezes. Liberdade no centro comercial. Eu acho que esse é um tema para ser debatido aí também. A Graziella, acho que a pessoa vai falar disso. Ela tem tanta liberdade, mas nem tanto, porque aí acaba se engessando, criando muita regra. Uma outra questãozinha, só para feitar o gancho.
aula grátis de direitos societários, né? E a questão da CVM que você comentou, e são instruções normativas, qual que é a norma que a CVM edita? São resoluções. Resoluções, né? Então, e aí você disse que nesse projeto de lei parece que tem uma alteração aí de algumas questões legais da lei, e a CVM, como um xerife do mercado, ele emite essas resoluções, né? Eu queria, se você pudesse, lógico, essas resoluções que você comentou, que emitiu resolução, alterou isso, alterou aquilo, até que ponto essa resolução ela tem que ficar sob o guarda-chuva do aspecto legal. Sim. Nem mutatis mutandis, aproveitando o seu latim, a Receita Federal. Ela tem as instruções normativas, mas ela tem o guarda-chuva da lei. Da mesma forma, a CVM ela tem um poder regulamentar. Ela só pode regulamentar a lei. Ela não pode criar direitos e obrigações. Ela pode disciplinar no que a lei dá poderes para ela. É aquilo que a gente aprende na escola de direito, embora muitas vezes seja uma linha tênue, o que é novo, o que não é, mas em tese ela só pode regulamentar. Então tem uma lei que cria a CVM, que dá os mandatos, os poderes da CVM, e dentro daquilo, ou quando uma outra lei dá uma autoridade para ela pode disciplinar ou detalhar, mas ela não pode criar nada novo. Ok. Posso encerrar? Mas encerrando, gostaria de agradecer ao Dr. Guilherme Zetrogutti nos dividir a experiência e conhecimento dele. Ele sempre muito solícito e muito prestativo, uma solicitação muito prestativa. E eu queria agradecer com essa pequena lembrança, que chique, hein? Né? Uma medalha aqui da Associação Comercial. Legal, obrigado. E isso você colocar na sua... sei que você tem um monte de troféu. Essa aqui é chique, hein? Não é uma medalha MTA, né? É uma coisa mais... mas é uma medalha que tem um peso de 130 anos. 140, 30? 130 anos. O MDA é só 20. Só 20. Ele tem muito obrigado, obrigado a vocês. E... vamos ficar em pé para bater uma foto? Legal. Parabéns, Guilherme. Obrigado pela aula. Vamos, né? Quanto tempo o paletó? O presidente que manda. Vamos lá. Tem horário, então vamos tirar. Sim, eu estou todo mal acabado aqui, o Romeu todo